Durante a vingança do Sith, em vários momentos, Anakin Skywalker passou por momentos extremamente estressantes. E não é à toa, né? Tudo que ele fazia, tudo que ele estava fazendo e pensando em fazer, tudo aquilo, ele sabia no seu interior, era algo errado. Tudo ia diretamente contra o que ele tinha sido ensinado pelos Jedi por décadas. Mas no fundo, ao mesmo tempo, Anakin também sabia que não tinha tanta opção assim, né não? Padmé Amidala, sua esposa, ia morrer, ele sabia disso. Ele já teve visões no passado e todas as vezes que ele tinha visões, as visões dele sempre se tornavam realidade. A maioria dos Jedi não sabiam disso. Mas Anakin sabia, ele viu o futuro claramente. E quando ele comunicou isso ao Mestre Yoda, o que o Mestre Yoda disse? Disse pra ele ignorar. Não tem como alterar o futuro. Esse não é o caminho Jedi. O futuro acontece independente do que a gente faz ou não faz. E muitas vezes, o que o Mestre Yoda diz aqui é real. Muitas vezes, tentando evitar um futuro de acontecer, você acaba causando aquele futuro. É difícil. Então Anakin, no fundo, não tinha realmente alguém que podia ajudá-lo. Somente ele mesmo. E ele mesmo sabia que tudo que ele estava querendo fazer era errado. O que ele estava querendo fazer era salvar Padmé. E Palpatine ofereceu para ele exatamente essa saída. Só que o grande problema disso tudo é que ele teria que ir diretamente contra os Jedi. Era uma escolha muito complicada, uma escolha que Anakin sabia que era errado, e é por isso que ele passou por vários pequenos momentos que ele teve um gigantesco conflito interno, tentando se convencer a acreditar que o que ele estava fazendo era na verdade o correto a fazer. Anakin na Vingança do Sith teve 2 momentos de gigantesco conflitos internos, a gente vê no filme, mas é muito melhor explicado no livro A Vingança do Sith de Matthew Stover. Se você nunca leu esse livro, cara, por favor, vai ler. O primeiro grande momento do conflito de Anakin foi quando Anakin ficou esperando lá na Câmara do Conselho Jedi. Enquanto isso, Mestre Mace Windu e os outros Mestres Jedi estavam indo lá pro escritório de Palpatine enfrentar ele. E Mace Windu, antes de ir pra lá, tinha falado pro Anakin esperar no Conselho Jedi. E ele ficou lá, mas ele não ficou sozinho. Ele ficou lutando contra ele mesmo. Lá na câmara, ele ficou impaciente. Ele se esbarrava nas cadeiras, nos assentos dos outros mestres Jedi. Ele não conseguia sentir a força perto dele. A única coisa que ele escutava eram os seus próprios pensamentos. Ele sentia uma dor gigantesca, só que o grande problema é que não era uma dor física. Anakin, ele reconheceu que os Jedi, eles são treinados para aguentar dores físicas, né? Machucados, coisas do tipo. Mas a dor que ele sentia não era algo que ele tinha sido treinado, era uma dor psicológica. Ele queria rasgar o seu peito, arrancar o seu próprio coração. O que eu fiz? Anakin pensava. O que eu fiz? E ao mesmo tempo, ele sabia a resposta. Ele fez o seu trabalho como um Jedi. Ele fez o correto dizendo para Mace Windu que Palpatine era um Sith. Mas ao mesmo tempo, ele também lembrava do que Palpatine tinha dito para ele. Na hora que ele morrer, a sua sabedoria morre junto com ele. Mas aquilo tudo era muito estranho, Anakin sabia que era errado, mas ele não parecia ter uma outra solução, então o que ele fez? Ele tentou se esticar com a força, né? Tentou encontrar algo, uma espécie de resposta com a força, e ele se esticou. Ele não encontrou absolutamente ninguém, exceto uma pessoa. Lá dentro de um apartamento, ele conseguiu se conectar com a Padmé como se ela fosse um Jedi. Ele sentiu ela completamente. E ao mesmo tempo, ele se lembrou novamente do que Palpatine tinha dito pra ele. Com tanta sabedoria, Anakin, diz Palpatine, manter uma pessoa viva, que já está viva, parece ser algo muito simples, não acha? No mesmo momento, Anakin parou. A agonia dele evaporou completamente e ele sabia no seu coração, na sua mente, Palpatine estava correto, a resposta era simples. Agora bastava ele fazer a decisão, e Anakin fez a decisão que a gente conhece. Ele foi lá pro escritório de Palpatine e ele fez o que ele fez. Mas esse não foi o último momento que Anakin entrou em desespero, teve conflitos internos, refletiu sobre o que ele fez e estava fazendo e tudo mais. Outro momento aconteceu lá em Mustafar. Logo depois dele matar os separatistas, Anakin foi lá para a sacada da central de comando e lá ele pensou ainda mais sobre tudo que ele fez e estava fazendo. A sua mão robótica segurava sua mão de carne e Anakin pensava. Ele sentiu seu poder dentro dele. Ele já sabia, ele era muito mais forte que o mestre Jedi. Então ele se lembrou de Palpatine, ele se lembrou de Plagueis, o mestre de Palpatine e as suas descobertas. Anakin fez a conexão na sua cabeça. No momento que ele aprendesse aquela imortalidade de Palpatine, logo depois ele ia rapidamente matar o seu mestre. Mas ao mesmo tempo que ele sentia esse poder, e ele desejava mais poder, ele também tinha uma sensação ruim dentro dele. Uma sensação de frio. Era uma sensação que parece que vinha das suas pernas até os seus olhos. Era quase como se ele estivesse realmente com medo. Ela vai morrer. Você sabe disso, né?
a voz dentro de Anakin disse isso pra ele. Ao mesmo tempo, ele tentava chacoalhar aquela sensação, chacoalhar aquela voz fora dele. É impossível, isso era impossível, Anakin pensava. Ele era Darth Vader. Medo não tinha nada contra ele. Ele destruiu os seus medos, Anakin pensava. Mas ao mesmo tempo, ele se lembrou de quem? Mestre Yoda. Mestre Yoda também tinha dito pra ele: todas as coisas morrem, Anakin. Até as estrelas um dia se apagam. Ele tentou chacoalhar aquilo de novo e ele não conseguia. Ao mesmo tempo que ele sentiu o poder, ele sabia que ele era poderoso, muito mais poderoso que um mestre Jedi agora. Ao mesmo tempo, ele também sabia que ele não era nada. E se os outros estiverem corretos? E se não tiver como parar a morte? E se aquelas visões do futuro são inevitáveis? E se tudo que ele fez foi em vão? Todas as pessoas que ele traiu, todos os amigos que ele matou, existe uma gigantesca possibilidade que tudo foi em vão. Pensando sobre tudo isso, apenas uma lágrima desceu no rosto de Anakin Skywalker. É interessante, né, gente, a gente entender que os pensamentos de Anakin, ele é um cara interessante mesmo. Pensa comigo, lá na Câmara do Conselho Jedi, ele estava literalmente se arrependendo, ele sabia que era certo, mas ao mesmo tempo ele estava se arrependendo de dizer pro Mace Windu que Palpatine era um Sith. O que é muito estranho, no momento que Anakin estava lá no escritório de Palpatine mais cedo, o que aconteceu? Anakin reconheceu que Palpatine era um Sith, portanto ele é um vilão, consequentemente ele é o cara responsável por uma tonelada de crimes, gente, durante as Guerras Clônicas, várias mortes, vários crimes, tudo estava nas costas de Palpatine. Anakin sabia que tudo que ele fez é errado, e ele imediatamente sentiu a vontade de fazer o correto, que era contar para o Mace Windu que ele era um Sith. E aí depois, logo depois, ele se arrepende. Todos esses momentos que a gente vê Anakin sofrendo, olhando só pelos filmes, a gente chega a ficar com dó de Anakin, mas esses momentos, esses dois, não passam nada mais do que Anakin tentando se convencer a cometer crimes e se convencer que são coisas corretas, sabendo ao mesmo tempo, esse que é o estranho, sabendo ao mesmo tempo que não são coisas corretas. Então assim, realmente não tem desculpa. O fato dele estar sentindo uma dor interna, uma dor psicológica, uma dor emocional e tudo mais, isso não vale pra nada. Porque tudo que ele comete depois são coisas ruins, são crimes. O fato dele estar triste não dá permissão pra ele ser um assassino. Acho que vocês concordam comigo nisso. Mas deixa aí nos comentários, gente. O que vocês acharam desses momentos assim que Anakin teve esse conflito interno, né? Tentando se convencer a acreditar que o que ele estava fazendo era realmente o correto e não o errado. Que ele ao mesmo tempo sabia que era errado. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.